Seja bem-vindo a mais um episódio do Programa em Pauta, em que nós trazemos os trabalhos dos vereadores realizados aqui na Câmara Municipal de Caraguatatuba. Desta vez, nós vamos falar sobre o balanço do primeiro semestre de 2026, desses primeiros 6 meses aqui na Câmara Municipal. E hoje nós estamos com o vereador Maurílio Moreira. Tudo bem, Maurílio, como vai? Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Se puder fazer um pequeno resumo de como foi esses primeiros 6 meses aqui na Câmara. Tudo bem, obrigado a vocês, por essa oportunidade, sempre importante ver esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui na Câmara Municipal. A TV Câmara hoje é um dos veículos de comunicação que nos ajuda a levar aquilo que nós temos feito e apresentar eles à população de um modo geral. Bom, nesses primeiros 6 meses, assim como o ano passado todo, nós estamos trabalhando com muita intensidade, entendendo que aquilo que é prerrogativa do vereador nós não podemos nos furtar. E dentro desse trabalho a gente tem apresentado aqui vários projetos, proposituras, alguns projetos aprovados de muita importância. E aí eu trago em destaque a questão do projeto que traz a obrigatoriedade das empresas darem um percentual mínimo de 8% para as mulheres que são vítimas de violência. Também algumas indicações que fizemos também ao prefeito na questão da segurança pública, que é colocar câmeras de monitoramento nas salas de aula, a fim de inibir violências e também abusos que muitas das vezes não são vistos. Então, algumas dessas ações têm sido importantes, além de todas as outras. Nós temos visto a Câmara atuando muito bem em várias comissões e eu fiz parte de 2 importantes comissões, da saúde e também do transporte, que fui relator, e dentro desse relatório nós mostramos ali muitas questões que precisam ser olhada, investigada pelo Ministério Público e também Tribunal de Contas, que podem trazer consequências importantes aí, a fim de nós melhorarmos o transporte público do nosso município. Certo, e iniciando pelo projeto mesmo que o senhor mesmo trouxe, que é essa porcentagem das empresas, cerca de 8% para essas mulheres vítimas de violência doméstica. A gente sabe que a maioria delas às vezes não consegue sair de um relacionamento como esse pela falta mesmo de autonomia financeira, E isso é muito importante. Foi através dessa ideia, na verdade, de ver esse problema que o senhor pensou nesse projeto? Na verdade, essa questão do aumento do feminicídio, da violência doméstica dentro dos lares, as mulheres sofrendo agressões, esse projeto ele tem uma importância de trazer libertação também. É a mulher se sentir liberta por não estar presa a uma situação, às vezes, financeira que impede ela de se desprender de um relacionamento. Então, isso tudo ajuda nessa condição da mulher se sentir livre e até um incentivo para que ela possa denunciar essas violências que vêm ocorrendo dentro dos lares, e as mulheres vêm sofrendo muito com isso. Com certeza. No caso, falando ainda sobre alguns problemas de violência, como foi falado dessa indicação ao prefeito, ao Poder Executivo, no quesito das câmeras dentro das escolas, das salas de aula, o que é importante, porque realmente a criança ela não sabe expressar o que se passa, o que acontece. Então, o senhor viu através também de algumas, talvez, pessoas que falaram alguns problemas ou não? Muito se via através de filmagem de celular, muitas das vezes o abuso dentro da sala de aula. E eu não falo só da criança não, tá? Eu falo muitas das vezes o professor, que sofre com adolescentes que cometem já pequenas infrações, como desrespeito ao professor, agressão ao professor. E também, recentemente, nós tivemos casos na nossa cidade de abuso infantil, as crianças que estão dentro das salas de aula, e muitas das vezes nós não sabemos quem é o tutor, quem é aquele que está cuidando de perto, que nós confiamos nossas crianças na mão de professores e de cuidadores, e isso trazer também uma proteção às crianças, assim como também aos professores, que muitas das vezes também são injustiçados por inverdades que às vezes acontecem. Um ato de segurança ampla, dos pais, para todos. Isso, trazer uma justiça ali dentro daquilo que se for acontecer e que se for dar publicidade. No caso, a gente já tinha conversado no ano passado sobre alguns problemas com a Sabesp, que a população tem sofrido bastante. No quesito, o senhor tem um projeto de lei desse ano
que foi quanto à proibição do corte no fornecimento de água quando se tem algum vazamento, né, alguma coisa oculta e que às vezes a pessoa nem sabe que tem na casa dela, né? Sim, esse projeto é importante porque muitas das vezes o cidadão, o munícipe, ele chega e tem a surpresa de receber uma conta com valor altíssimo. E a Sabesp, além de emitir a conta, ela já manda também a suspensão do fornecimento no caso do não pagamento. Só que, consequentemente, muitas das vezes é um vazamento que ninguém percebeu. Então, esse corte de fornecimento ele está impedido até que se detecte, uma vez que detectar que houve um problema de vazamento, que se crie uma situação de possibilidade de um acordo, né, ou de uma facilitação de um pagamento, ou até da isenção dessa cobrança, porque esse vazamento não era perceptível no caso das residências. Sim, e eu não sei se através de estar na CPI da Sabesp, se você pensou nesse projeto, ou se não, né, talvez antes mesmo tenha feito o projeto e aí ocorreu de se fazer a CPI. É que assim, nós temos hoje uma situação muito ruim no nosso município, que são alguns serviços que estão sendo mal prestados pela Sabesp pós-terceirização. Está havendo vários investimentos na questão da ampliação do saneamento básico. É importante todos os investimentos, nós não deixamos de reconhecer isso. Porém, está vindo, junto com isso, está vindo os problemas, principalmente no caso de ruas que estão sendo abertas para fazer a tubulação e não está tendo o mesmo reparo. Só que junto com isso, nós fizemos lá no ano passado um projeto até com relação à válvula de ar para evitar, né, esse pagamento de ar na tubulação. E só que para nossa surpresa, a Sabesp vem colocando hidrômetros, que eles dizem que são hidrômetros eletrônicos, que tem feito uma leitura que, no nosso ponto de vista, está muito além daquilo que se podia pensar. A ideia era que se diminuísse, né, com o hidrômetro novo, não, está pegando contas com valores exorbitantes e por isso, né, por essas questões, é que se abriu a CPI. Então, combinou com um projeto que já estava em curso, que é esse projeto que foi aprovado, mas a CPI ela vai ter essa importância de trazer, né, para a população uma porta de amparo, né, para que nós consigamos que a Sabesp reveja essa situação das cobranças abusivas, né, do pedido da suspensão da colocação desses hidrômetros e também na melhoria da prestação do serviço, que é o que a gente precisa. E assim, obviamente, né, a população tem chegado até vocês para poder falar sobre esses problemas e acho que realmente é algo recorrente no quesito das contas abusivas que tem acontecido aqui em Caraguatatuba com essa troca de hidrômetros, né? Que se pensou que talvez até ajudaria, né, num gasto a menos, né, diminuir, mas acabou que foi ao contrário. Se ouviu muito no seu gabinete sobre isso, de pessoas que chegaram e falaram sobre esse problema? Hoje nós temos 15 vereadores, né, que suas portas estando abertas à população, todos têm recebido reclamações nesse sentido, mas não são poucas. Eu fiz, junto com a vereadora Cássia, uma representação no Ministério Público por várias reclamações que chegaram até nós e hoje é um processo de mais de 1.200 páginas, né, e junto a isso, né, vem essas reclamações de contas com valores abusivos. Então, hoje, não só o meu gabinete, mas tanto que a CPI ela tem 5 vereadores ali que compõem, né? Hoje, eu passei de membro a relator, mas todos os vereadores têm recebido essas reclamações e todos eles estão imbuídos nesse intuito de fazer com que a Sabesp reveja e se de fato houver ali uma comprovação de uma irregularidade, que esses valores possam ser restituídos, porque a população, né, como nós estamos vendo aí, uma manifestação popular em cima de tantas taxas, de tantas cobranças, que não seja mais um ônus para a população aí que vem sofrendo já com muito pagamento de imposto e taxa. E como vocês foram até a Sabesp, né, essa importância também de ouvir o lado da empresa, né? O que vocês ouviram e viram do que foi apresentado é algo que dá para ter uma esperança? Sempre terá uma esperança, a gente ouviu. É bom sempre frisar que todas as vezes que nós fomos à Sabesp, conversando ali com os diretores, fomos bem atendidos, nos apresentaram vários
formatos de aplicação dos valores que estão sendo investidos na cidade, mas isso não funciona se não houver uma melhoria, tanto na qualidade da água, que hoje tem a reclamação de falta de água, a água que não vem limpa para uso, na questão do esgoto. Então tudo isso daí é mostrado dentro de um cronograma, mas nada disso impede que a ação da CPI busque uma melhoria, porque quando a gente fala de privatização, uma empresa que hoje busca lucro, ela faz o investimento para ter o retorno. Só que o município ele precisa também não ficar com o ônus, né, desses investimentos, já que ele não participa do lucro, e a população muito menos. Então temos sido recebidos, tem nos ouvido, tem apresentado algumas opções de solução, por isso nós não perdemos a esperança de que isso possa melhorar. Correto. E, vereador, ainda falando sobre a área, né, de zeladoria também, na parte de segurança, na parte do cidadão viver melhor dentro da cidade que ama, tem uma proposta, um projeto também que é no quesito da sugestão, né, de colocar a instalação de cestas nos bueiros para evitar os alagamentos. A gente sabe que é recorrente isso aqui em Caraguatatuba, principalmente nessa época que a gente está, que tem muitas chuvas, também ali período de março, né, no verão, e que alaga muito rápido, né, a água sobe muito rápido, então é um prejuízo também para algumas pessoas. Se pensou também nesse projeto através do que foi visto na cidade ou de uma solução que foi estudada antes? Então, a ideia é que esses bueiros, tendo essas cestas, ela evite com que essa sujeira, e é importante destacar também que a vereadora Vera, ela tem um projeto que é a educação ambiental, né, para poder conscientizar as famílias no descarte irregular dos lixos, porque sim, esses lixos que são descartados de forma irregular ou a coleta de lixo não estando passando, né, nas datas certas, esses lixos ficam na rua e eles vão descer para esses bueiros e vão entupir todo o sistema de drenagem. Essa cesta ela vai impedir, ela vai segurar, né, esses lixos, e aí é a questão de saúde pública também, né? Constantemente nós estamos nas ruas, somos solicitados, até porque eu gosto de estar na rua, eu acordo cedo com muitos pedidos, com muitas solicitações para ver a questão de manutenção, zeladoria, e a gente constata diariamente esses problemas que são decorrentes de descarte irregular de lixo e também de falta, muitas das vezes, de manutenção, que a gente sempre está cobrando aí o poder público para manter a cidade limpa, mas conscientizando sempre a população dessa responsabilidade que todos nós temos de não descartar de forma irregular o lixo, para que isso não venha acarretar um problema para toda a população. Com certeza. Vereador, eu quero agradecer pela sua presença mais uma vez aqui conosco no Em Pauta e te pedir, se quiser deixar um recado à população sobre esses primeiros 6 meses e também se há algo a se falar para os cidadãos de Caraguatatuba, fica à vontade. Bom, primeiro eu mais uma vez agradeço, agora agradecendo a Deus por nos permitir estar aqui, né, dentro de um mandato de 4 anos, e a gente se propõe a estar trabalhando. O que eu passo para a população é que isso não vai sair de mim, esse desejo de estar sempre trabalhando. Obviamente, querendo fazer muito e muitas das vezes não conseguindo fazer aquilo que nós nos propomos, porque nem tudo depende de nós. Mas a promessa de estar sempre nos esforçando, buscando aprender sempre, né? Errando muitas das vezes, mas quando errarmos, temos que ter também esse direito de tentar corrigir alguns erros, equívocos. Mas a gente pensa que a população ela entende que a política ela é feita dessa forma, sempre uma construção. E nós somos eternos alunos, querendo sempre aprender para fazer o melhor pela cidade de Caraguatatuba. Mas, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Muito obrigada, vereador. Bom, esse foi mais um episódio do programa Em Pauta, em que você tem a transparência, através da própria palavra dos vereadores, o trabalho que eles realizam aqui na Câmara Municipal, para que Caraguatatuba siga sendo uma cidade em evolução a cada ano, a cada semestre. Nos vemos no próximo Em Pauta, aqui na TV Câmara Caraguatatuba, com o próximo vereador que trará todos os trabalhos realizados aqui na Casa de Leis. Até mais!